Olá para você que nos acompanha em mais um episódio aqui do Pod Medcast. E hoje é um dia muito especial, estamos recebendo aqui ele que é um cliente e hoje é um amigo, veio lá de Patinga, Minas Gerais, para participar aqui do Pod Medcast. Dr. Tiago, muito prazer, né, de tê-lo aqui, compartilhando seu conhecimento, a sua história junto conosco. É um excelente médico psiquiatra e vem ganhando destaque aí a nível nacional, trabalhando sobre o autismo em adultos. Seja bem-vindo. Muito obrigado, viu, pelo convite, Jean. Obrigado, viu, Rômulo. Excelente aí essa oportunidade de poder aqui compartilhar a experiência, o conhecimento, né? E também poder conhecer vocês pessoalmente, né, nesse encontro aí, nesse podcast. Eu tenho certeza que a gente vai poder dividir aí bastante ideias, né, juntos. E é realmente um grande prazer ter a sua presença aqui e poder compartilhar todo o seu conhecimento com todos os nossos ouvintes, né? Sobre esse tema que é tão atual e, digamos assim, tão presente cada vez mais na sociedade. Muitas pessoas estão tendo diagnóstico, então, principalmente na fase adulta, né? E é muito bom a gente estar debatendo isso hoje. Doutor, e conta pra gente aqui, começando aqui, vamos tirar o seu nervosismo, né? Você tá um pouco nervoso. Conta um pouco da sua história, como que é essa escolha de fazer a medicina, a psiquiatria, e depois os seus estudos, até chegar hoje aqui como um estudioso e trabalhando bem sobre o autismo em adulto. É interessante isso, né, que você está perguntando, né, Jean? Porque quando a gente consegue, a gente faz aquilo que a gente gosta, a gente trabalha com aquilo que a gente se identifica, parece que o trabalho ele fica um pouco mais leve, né? Então, assim, pensando um pouco na minha trajetória da medicina, é um pouco da minha personalidade mesmo, assim. Desde pequeno, assim, eu sou acostumado a escutar as pessoas, a não julgar, né? A ser um pouco imparcial, às vezes até dar algumas opiniões, né? Mas, assim, sempre respeitando se a pessoa realmente está precisando e está pedindo aquilo, né? E durante a faculdade foi inevitável, assim, a psiquiatria, a saúde mental, a psicologia, né? Me chamou muita atenção. E depois de formado, né, já como psiquiatra, eu estava em Brasília, foi onde eu fiz toda a minha formação mesmo de psiquiatra. Eu resolvi voltar para casa dos meus pais. E é interessante, né, porque a gente fala aí que não é o autismo, não é a gente que escolhe o autismo, né? É o autismo que escolhe a gente. Então, nessa vinda minha, nessa saída de Brasília e chegada em Patinga, eu comecei a ter um contato muito grande com a comunidade autista, né? Então, em Patinga, a gente tem uma associação de familiares muito forte, chamada de CIA, que é o Centro de Integração Autista, e eles têm uma atividade muito regular, muito sólida. É um grupo grande que participam muitos familiares. E eu sempre falei, olha, eu sou um psiquiatra, eu sou focado em adolescentes e adultos, mas esse tema de autismo, que tem um público infantil muito grande, né? Eu falei assim, como que eu poderia, né, ajudar e contribuir nesse grupo? E aí que começou essa jornada minha. Então, eu comecei a dar palestras junto com o centro, né, a associação, e eu dava palestras focadas para adultos. Então, eu falava, por exemplo, sobre autocuidado, gerenciamento do estresse, sobre o burnout materno, sobre técnicas mesmo da pessoa, aquela a gente fala que é cuidar de quem cuida, né? E foi a partir daí que eu comecei também a olhar para esses pais. E é interessante, porque esses pais, eles estão muito silenciados, né? Eles ali, às vezes, não estão como pacientes no consultório, mas não por isso eles deixam de ter o sofrimento deles. E aí eu fui escutando um pouquinho desses relatos, né? E eu fui percebendo que, assim, muitas vezes, esses próprios pais, eles também identificavam algumas características que também tinham nos filhos. Seja, eles não sabiam dar nome direito, né? Você fala assim, eu acho que eu tenho TDAH. Eu sou tímido, muito parecido com meu filho, né? E aí isso também foi me intrigando, né? Assim, esse olhar observador, de olhar, de escutar, de não julgar, me fez ficar muito atento a isso. Então, a partir daí, eu comecei a estudar cada vez mais o autismo.
focado principalmente em adolescentes e adultos, que é como o Rômulo mesmo falou, né? É um tema bastante atual, né? Porque até as classificações que a gente tinha anteriormente, elas não contemplavam muito bem esse diagnóstico, parecia que se restringia mesmo às crianças. Ao mesmo tempo, é uma área que tem poucos profissionais capacitados assim, e preparados mesmo para poder fazer essa observação de uma maneira criteriosa, científica, profissional. Então é um pouco disso, assim, sabe, Jean? Eu acho que foi por aí que o autismo me encontrou e eu encontrei ele também para poder estudar cada vez mais. Manda, Rômulo. Bom, já que ele tocou no tema, né? Você pode falar um pouco sobre autismo e essas novas classificações que estão mais atualizadas? Antigamente a gente falava de grau de autismo, e hoje a gente fala muito sobre níveis de suporte, né? Sim. Então, assim, você poderia falar um pouquinho sobre isso, até para explicar às pessoas, à audiência, o que são esses níveis de suporte? Primeiro o método, eu acho que a primeira coisa é criticar o método, né? Porque a medicina, por ser uma área também assim muito objetiva, experimental, né, ela tem uma tendência pela medicina de classificar. Só que o ser humano, assim, como que a gente vai classificar o ser humano com toda a complexidade, a individualidade? Isso é extremamente complexo, né? E vai ser muito limitante. Então a gente tem periodicamente as publicações das classificações em psiquiatria, né, que a gente chama do DSM, né? A gente está agora na 5ª edição do DSM. Então, de uma edição para outra, as classificações elas acabam mudando. Na classificação anterior, que é o DSM-4, a gente tinha realmente essas classificações, né, que seria o autismo infantil, tinha a síndrome de Rett, o transtorno desintegrativo da infância e também o Asperger. Só que na classificação atual, ela é mais abrangente. Ela já trabalha com essa ideia do contínuo. É como se houvesse essa individualidade mesmo. Às vezes, a gente pode falar que o autismo ele pode ser um prejuízo mesmo das interações sociais, da comunicação, da linguagem, ou aqueles interesses restritos, mas tem pessoas que vão ter desenvolvido uma habilidade mais do que outra. A deficiência pode ser maior em um e menor em outro também. Então, essa classificação, que hoje a gente chama de transtorno do espectro autista, ela é mais abrangente e pega essa ideia do contínuo. E a ideia do suporte, que é uma das classificações que a gente utiliza, né? Então seria o transtorno do espectro autista suporte 1, o suporte 2 e o suporte 3, esse nome suporte já dá uma dica, né? O suporte é como se fosse uma ajuda. Então, o quanto de ajuda que essa pessoa vai precisar? Ela precisa de pouca ajuda? Ou seja, o diagnóstico já pressupõe uma dificuldade, uma limitação. Mas a partir dessa dificuldade, ela precisa de ajuda? É pouco? Às vezes ela consegue, por exemplo, cuidar da própria saúde, consegue utilizar os recursos da sociedade, consegue trabalhar, consegue estudar, ou ela precisa de mais suporte? Então, assim, talvez ela não consegue, por exemplo, ter muita clareza nos sinais, nas pistas sociais que pode, por exemplo, colocar ela em perigo. Quando uma pessoa está mal intencionada, quando uma pessoa está, às vezes, até com algum risco de violência. Já o 3, o comprometimento ele é muito maior. Então, a pessoa ela vai precisar de muita ajuda. Ela vai precisar ali de uma pessoa por perto. Às vezes, a gente até pode observar pessoas que não conseguem ter uma boa linguagem mesmo, verbal, né? Então, a classificação atual é essa. Uma dúvida, por exemplo. Então, não muda. O suporte do infantil para o adulto é o mesmo também? Não muda, exatamente. Não muda. E, por exemplo, a criança nível 1, ela evolui ou ela sai do 1, por exemplo, para não ter autismo ou não? Excelente, muito bom. Interessantíssima essa pergunta, viu? Primeiro que é muito polêmica. Porque nas classificações anteriores, leve, moderada, grave, parecia que era uma coisa estática. O que é leve vai continuar sendo leve. O que é moderado vai continuar sendo moderado. Mas nessa classificação atual, a gente pode ter um processo que é mais dinâmico. Então, por exemplo,
olha, o meu olhar sobre a pandemia. A pandemia, ela forçou as pessoas a se isolar socialmente. Total. Então, assim, imagina uma pessoa que é mais introvertida, uma pessoa que é mais tímida, uma pessoa que não tem muito interesse social. Com a pandemia, ela se retraiu ainda mais. Então, imagina que esse seja uma pessoa dentro do espectro autista. Essa pessoa, ela estava no caminho dela de treino de habilidades sociais, de socialização, de trabalho, de estudos. E aí chega um processo como esse, ele pode sim sair do nível 1 e entrar no nível 2. Isso eu já estou falando do adulto, principalmente. Em crianças, a gente pode pensar em várias outras situações que poderia fazer com que ela avançasse ou retrocedesse. Por exemplo, um trauma, uma internação, a separação dos pais, um bullying, que é uma outra realidade. Que pode ajudar ela a evoluir. Evoluir negativamente para o nível 1, que seria o nível de suporte 1, para o nível de suporte 2, por exemplo. Mas ela não deixa de ter autismo. Não deixa de ter autismo. O autismo é um problema do neurodesenvolvimento. A gente entende que é uma condição neurológica. Existem alterações, existem várias evidências muito claras de que os neurônios eles têm algumas alterações. Então, essas alterações elas não vão ser modificadas. Mas aquela pessoa que, às vezes, era muito dependente de outros, que era nível de suporte 3, nível de suporte 2, a partir de um bom treinamento, ela pode, sim, estar numa condição de nível de suporte 1 ou do 3 e para o 2. Mas não deixa de ter. Não deixa de ter. E falando sobre diagnóstico, né, a gente sempre fala de muitas características. Antigamente a gente falava assim, é autista, ele tem umas características específicas, e como a gente vê com relação a esses níveis de suporte, que existe muita miscelânea, né? Então, assim, sim, a gente não consegue encaixotar as pessoas como, digamos assim, antigamente se fazia. E por isso, muitas pessoas, elas chegam até a fase adulta sem o diagnóstico, né? E tem, principalmente esses que são nível de suporte 1, né? Eles chegam à vida adulta sem, digamos, com alguns prejuízos, exato, vários, mas eles chegam relativamente bem, digamos assim, não tão bem, mas chegam à vida adulta e sem o diagnóstico. E como é que se faz o diagnóstico hoje um adulto? Você pode falar um pouquinho pra gente? Eu também costumo dizer, né, um pouco no jargão, assim, o que é leve é levíssimo, mas o que é difícil é dificílimo. Ou o que é fácil é facílimo, né? Então, uma criança que tem toda aquela lista de sintomas comportamentais do autismo, você não precisa nem de ser psiquiatra para fazer um diagnóstico. Às vezes o vizinho, o professor, um amigo, os familiares já conseguem identificar que tem alguma coisa errada. Mas e aquele quadro que às vezes é mais sutil, né? O nível de suporte 1, que às vezes a pessoa mistura realmente assim, aquelas características centrais do autismo, por exemplo, com a própria personalidade. Ou às vezes com a dinâmica familiar, ou com o contexto de tumultos, de traumas. Então é nessas situações mesmo, né, Rômulo, que a gente percebe, assim, nível de suporte 1 muitas vezes vai passar desapercebido. E às vezes o que vai trazer a pessoa para o consultório vão ser as comorbidades ou até os prejuízos. Você estava falando assim, ela não vai deixar de ter, ela vai acumulando uma série de prejuízos ao longo da vida, seja prejuízos sociais, prejuízos acadêmicos, profissionais, prejuízos de saúde também. E aí, quando chega lá na idade adulta, ninguém fez um diagnóstico anteriormente, mas ela está ali, às vezes com uma depressão, está com uma dificuldade de concentração, está com uma ansiedade social muito grande, e aí resolve procurar um psiquiatra. E é aí que eu chamo, né? É a jornada da descoberta. E quem pode fazer hoje o diagnóstico do autismo? Que profissional hoje está capacitado? Tenho suspeita que o meu filho tem autismo. Levo para quem? Levo para o psicólogo? Levo para o clínico geral? O autismo, o diagnóstico, ele deve ser feito de maneira multidisciplinar. Não é uma avaliação pontual e médica, superficial, através de um checklist, que a gente vai determinar o diagnóstico. Eu acho que tem que ter uma avaliação muito minuciosa, né? De você observar, de avaliar um pouco longitudinalmente e, às vezes, até pedir opinião de outros profissionais. Pedir opinião do psicólogo que acompanha,
Assim, olha, eu estou suspeitando que esse paciente meu está dentro do espectro autista. O que você acha sobre isso? Você percebe que a desenvoltura social ela está esperada para a situação que ele vive? Você acha que essas condições de ansiedade, de fobias, elas também poderia ser um diagnóstico à parte ou isso poderia ser? Então, essa discussão é muito rica. Mas quando a gente fala em diagnóstico, o diagnóstico ele é médico. O DSM é um manual de diagnóstico em saúde mental, que é feito pela Sociedade de Psiquiatria Americana, né? Só que aí, assim, a linguagem é uma linguagem médica. Só que o diagnóstico não é feito só pelo médico. E não há um especialista específico. Se você falar assim, um médico da família, um clínico geral, um endocrinologista, várias especialidades, se tiver bem capacitado, tiver uma boa experiência, ele teria total condição de fazer o diagnóstico. Mas na prática, se eu pudesse recomendar alguém para poder atender o seu filho ou algum conhecido, até um adulto, eu recomendaria, às vezes, um psiquiatra ou um neurologista. São as pessoas que, às vezes, estudam mais sobre essas condições neurológicas e psiquiátricas, né? É interessante falar, como você comentou, da jornada, né, do autista. Sim. E você comentou anteriormente que muitas vezes você vê o diagnóstico através dos filhos, né? Sim. Para a gente ter uma noção de quão difícil é o diagnóstico do autismo na fase adulta. Então, assim, às vezes o diagnóstico ele surge a partir do diagnóstico de um filho, né? E falando sobre autismo, digamos assim, existe uma base genética para isso, não é verdade? Existe. Você pode comentar um pouquinho sobre isso? Existe uma série de teorias aí neurobiológicas, né? Uma base genética. A gente vê, por exemplo, do ponto de vista familiar, né? Que há muita concordância e sobreposição de crianças com autismo, mas que pais que também estariam dentro do espectro, né? Que talvez teria algumas características. E realmente, assim, eu até falo, né? Tem dois grupos, grandes grupos, assim, de autistas adultos. Que é aqueles que receberam o diagnóstico na infância, mas que eles se transformaram em adolescentes e depois adultos, né? E eu até conversando com uma pessoa hoje, eu perguntei, você já viu um autista adulto? Eu falei assim, realmente, eu acho que eu nunca vi. Por que eles morrem cedo? Eu falei assim, não. Na verdade, eles podem até morrer mais cedo, no sentido assim, de expectativa de vida, porque muitas vezes há uma negligência de saúde, pode ter uma pressão alta que não é diagnosticada, que pode ter uma crise emocional muito grande, né? Mas então tem esse grupo, que são as crianças que acabam envelhecendo com o diagnóstico, mas aqueles que passaram desapercebido e vão receber o diagnóstico só na idade adulta, né? E realmente é uma jornada, é um caminho, é um percurso. Então imagina ali, eu gosto muito de imaginar essa cena, né? Por exemplo, um pai vai levar um filho numa consulta e aí, olha só como já é difícil receber um diagnóstico no filho. Então já vai ter todo um luto para lidar com isso. Aí depois o pai começa a colocar algumas ideias na cabeça. Eu falo pai, mas poderia ser mãe também, Sim. Tá? Colocando os pais. Existe uma porcentagem? Estatisticamente é maior em homens. Mas existe também toda uma crítica por trás disso. Será que o modelo de classificação está adequado para as diferenças de papéis de gênero que a gente observa na sociedade? Ou é realmente condicionado geneticamente? Porque o que a gente observa é que não há, por exemplo, sinais genéticos que estejam relacionados àqueles cromossomos sexuais masculinos. Não é relacionado ao X ou relacionado ao Y. Então, geneticamente, a gente não consegue explicar direito. Mas, socialmente, a gente consegue entender que as mulheres elas assumem papéis sociais, existe uma pressão social que muitas vezes até faz com que elas camuflem a apresentação dos sintomas. Elas, muitas vezes, podem manifestar os sintomas de uma maneira diferente, que talvez não seja tão contemplado nas classificações atuais que nós temos. O senhor fala de sintoma. Para quem está nos assistindo, o que de fato é o autismo, isso se mostrando na prática ali, vamos dizer assim, os sintomas. Sou adulto. O que poderia abrir uma caixinha de pergunta aqui na minha cabeça
para eu puxar que possivelmente eu possa ter o autismo? Você sabe, né, Jean? Eu sou professor, né? Então, fazer essa pergunta para mim é ótimo, porque eu adoro dar aula, adoro explicar, né? Hoje eu dou aula na faculdade de AF, lá em Ipatinga, né? Então, isso faz parte mesmo das minhas discussões. Então, de uma maneira didática, né? Por exemplo, TEA. TEA começa com a letra T. T é de transtorno. Transtorno é igual quando você está andando na rua. E aí você vê uma plaquinha da prefeitura escrito assim: desculpe pelo transtorno, estamos em obras. Ou seja, desculpe por gerar sofrimento, desculpe por te prejudicar, desculpe por fazer você atrasar, chegar naquele lugar que você vai ter que chegar. Então, quando a gente fala em transtorno, a gente está falando o quê? Um conjunto de características que geram prejuízos e sofrimento à pessoa. Se a gente tem as características, mas elas não são suficientes para gerar sofrimento ou dificuldades ou transtorno, a gente não teria o diagnóstico. E quando a gente vai pensar nessas características, que seria o espectro do autismo, a gente vai perceber principalmente 2 principais domínios. O primeiro é na interação social e na comunicação, que anteriormente nas classificações era até um pouco separado. Mas como que a gente separa, né, Rômulo? Assim, a comunicação da interação social. A comunicação, ela está diretamente, você é da área aí da comunicação, você sabe como que faz parte da própria interação social. Então, um prejuízo nesses aspectos poderiam já sinalizar para a gente que aquela pessoa poderia estar dentro do espectro. E o outro ponto é o que a gente chama de interesses restritos. Muitas vezes a pessoa ela fixa em um determinado conteúdo, ela pode ir num certo hiperfoco, às vezes tem uma certa rigidez para que as coisas sejam daquela mesma forma, né? Que pode até ser erroneamente diagnosticado como um toque, como uma pessoa mais obsessiva, mas são características que demonstram que o interesse é restrito e que, de certa maneira, as atividades e há uma certa repetição daquelas atuações. Então, assim, na prática, né? Porque isso são muitos conceitos. Exato. Prática, problema da interação social, principalmente na reciprocidade. Então, olha, eu estou olhando para você. Você está olhando para mim. Sim. Tá vendo que é recíproco? Sim. Tá vendo? Você entendeu, Rômulo? Tá vendo? O Rômulo balançou a cabeça. Foi recíproco. Eu fiz uma pergunta e ele me respondeu. Reciprocidade. Algumas pessoas dentro do espectro autista podem ter dificuldades nesses aspectos. Por exemplo, no olhar... Ou não? Intelecto também? Não, a questão de QI, de inteligência, isso é muito diverso. Antigamente achava, por exemplo, que os Aspergers tinham superinteligências. Mas isso é na época do Jô Soares, né? Que tinha aqueles savants, né? Que eram aquelas pessoas que decoravam a lista telefônica. Não sei se é da sua época, viu? Sim. Que decorava a lista telefônica de São Paulo, né? Então, esse é um tipo de Asperger, mas não são todos. Pessoas dentro do espectro autista podem ter QIs elevados em determinados assuntos, dentro daqueles interesses restritos, mas também tem outros que têm o QI normal e outros que podem ter QI baixo. É muito comum, inclusive, a gente observar alguns com esse nível intelectual mais baixo. Então, reciprocidade. Se eu estender a mão para te cumprimentar e você retribuir com um aperto de mão, isso é recíproco. Olhar. A gente fala muito, assim, as pessoas dentro do espectro não costumam manter contatos visuais. Exatamente porque isso está dentro da interação social e da comunicação. A pessoa acaba desviando o olhar ou não tendo aquilo como algo central para a comunicação, pela perda da reciprocidade. Só que assim, novamente, né, a gente falou sobre essas questões da pressão social. O que você vai pensar, Rômulo, se você conversar com uma pessoa que não olha nos seus olhos? A gente acha diferente, né? Acha diferente. Mas assim, está mentindo, ou que está mentindo, confiança, parece que não é de confiança. Então, a gente, ao longo da vida, se eu não quero olhar, ou se eu tenho uma tendência a não olhar nos olhos, ao longo da vida do adulto, do amadurecimento, ela vai treinando isso. Então, às vezes, a gente vai encontrar um adulto que olha nos olhos, autista, que tem o diagnóstico de autismo. Sim. Mas é porque aquilo foi uma habilidade aprendida de uma maneira intuitiva, muito mais por uma pressão social. Bom.
Isso deve afetar muito ele na questão do relacionamento, né? Muito. Até parece, assim, esse tipo de comportamento até parece que a pessoa não está dando importância à outra, né? Exatamente. A pessoa pode estar se achando negligenciada. Eu estou falando com você, ele nem olha para mim, não dá atenção. E assim, falando de prejuízos, né? Digamos assim, de comorbidades, prejuízos, você pode falar um pouquinho sobre as comorbidades mais frequentes que você, na sua prática clínica, você percebe que os adultos com autismo apresentam? Assim, as comorbidades ali, os diagnósticos associados, né, que podem vir inerentes ao próprio quadro mesmo da pessoa, com todas essas características que eu acabei de falar, mas também pode ser pela bagagem, pelo acúmulo ao longo da vida. O que a gente mais vê? E eu até falo assim, o maior diagnóstico diferencial de autismo é fobia social. Fobia social é ansiedade social. E ansiedade social é tipo uma timidez grave. Então, timidez grave, muitas vezes, pode até sinalizar a presença de um diagnóstico do espectro autista, ou às vezes pode até confundir para o próprio diagnóstico. A pessoa tímida não olha nos olhos. Mas ela não é... A comunicação dela também não é boa. A comunicação não é boa. Ela vai preferir atividades mais solitárias, vai preferir ficar em casa. Mas o que a gente vê na ansiedade é o sofrimento para isso. Sabe? Ela, por exemplo, ela antecipa muito essa exposição social e ela sofre com aquilo. Só que os dois, um não exclui o outro. Então, os dois diagnósticos podem estar presentes. Então, ansiedade, para mim, é um dos maiores comorbidades. Mas a gente pode ter também depressão, TDAH. É muito comum a gente observar a associação também. Então, ansiedade, depressão e TDAH. Legal. Eu ia te perguntar aí, porque hoje, assim, não sei se esse é o termo, mas virou meio que moda hoje você falar que tem TDAH, um dos assuntos que você mais vê hoje nas redes sociais. E o autismo também. O que você agrega a esse fato desse aumento tão repentino assim, de pessoas autistas, principalmente adultos? Eu acho que aí a discussão ela é bem grande, né? Porque a gente pode pensar tanto do ponto de vista classificatório, realmente, assim, o olhar e as classificações e o diagnóstico, hoje em dia, ele já contempla pessoas que anteriormente não estariam contemplados dentro do diagnóstico. A gente tinha diagnósticos mais categoriais e atualmente é um diagnóstico do contínuo, do espectro autista. Mas assim, né, Jean, se a gente for pensar, assim, a gente está vindo pós-pandemia, né? Pós-pandemia é o boom de internet. É boom de rede social. E rede social é uma faca de dois gumes. Você vai ter profissionais muito bem capacitados, né, que poderiam trazer informações de qualidade, científicas e profissionais, mas a gente vai também ter outras pessoas que às vezes são até influências que, de certa maneira, vão estar passando uma mensagem que ela pode ser vista de uma maneira diferente. Então, assim, é até uma crítica que eu faço, sabe? Para quem estiver aí acompanhando a gente. Porque, de certa maneira, uma pessoa que tem um diagnóstico de autismo e vai para as redes sociais falar sobre a rotina dela, a gente tem que lembrar a neurodiversidade. Aquela pessoa é uma pessoa única. As dificuldades que ela tem é dificuldade dela. Não quer dizer que outras pessoas que têm a mesma dificuldade vai ter o mesmo diagnóstico. Então é isso que acontece, quase um efeito de massa. Um efeito de massa que parece que vai estimulando o autodiagnóstico. Tá mesmo. Então as pessoas começam a ler demais, começam a ver muitas pessoas leigas que têm um diagnóstico. Não estou nem questionando o diagnóstico, eu acho que realmente traz muito dessas questões, mas que acaba espalhando um pouco disso e as pessoas começam a se identificar. E aí a coisa começa a virar uma bola de neve. Então os profissionais estão mais capacitados. Hoje os diagnósticos já contemplam, mas a gente também tem que ter essa visão crítica. A gente falou um pouquinho sobre os sintomas, digamos assim, né? Os sinais clínicos, a gente falou um pouquinho sobre os prejuízos, digamos assim, psicossociais. Falamos sobre diagnósticos, agora vamos falar um pouquinho sobre abordagens terapêuticas, né? E assim, você poderia falar um pouquinho das não farmacológicas, que são, digamos assim,
compartilhada com outros profissionais, porque o tratamento é multidisciplinar, então é válido a gente falar um pouquinho sobre a área dos colegas que trabalham juntamente com a gente dentro da medicina, né? Sim, com certeza. E se você fosse meu aluno, viu, Rômulo, você já teria ganhado um ponto extra. Tá? Mas que inclusive, eu convidei muitos alunos meus para poder assistir, viu, essa aula, e eles devem estar aí acompanhando, viu? Mas olha, você tem um diagnóstico e tem uma condição de saúde, primeira estratégia tem que ser não farmacológico. As pessoas têm uma tendência, os médicos, psiquiatras, uma tendência a ir direto ali para a parte farmacológica. Qual que é o remédio que eu vou usar para tratar? E não, sabe? No autismo não vai ser diferente. Pelo contrário, no autismo a gente vai perceber que as medicações elas não têm tanto impacto quanto teria as outras abordagens não farmacológicas. Então, as terapias como um todo, elas têm um potencial muito grande de ajudar a pessoa a treinar essas capacidades de interação, de comunicação, de rigidez e de repetição. Então, as principais que a gente tem é a psicólogo, né? Que seria aí na linha mais comportamental. Dentro da ideia do autismo, né? Das terapias, a mais falada é chamada de ciência ABA, que não é uma especialidade, mas é um conceito, né? Que é a análise aplicada do comportamento, que é muito utilizada aí por terapeutas cognitivos comportamentais, sob analistas do comportamento e outras áreas comportamentais. Então, psicoterapia é uma das mais importantes, principalmente nessa parte do treino de habilidades sociais. Mas a gente também vai ter outros profissionais. Por exemplo, nutricionista. Com essa questão de interesse restrito, a gente observa o quê? Que às vezes o cardápio não tem muita variação. A pessoa ela fica muito presa àquele mesmo perfil de alimentação. Arroz, feijão e batata. E novamente, viu? Vou dar um alerta aqui. Não é que quem come arroz, feijão e batata tem o diagnóstico. Mas eu estou dando um exemplo de como que às vezes essa restrição pode ser um indício. Então, o nutricionista vai tentar encontrar alimentos que poderiam adicionar um pouco mais de repertório aí. Outro profissional importantíssimo, terapeuta ocupacional. No espectro autista, as pessoas elas têm uma certa hiper ou hiporreatividade sensorial. E aí são os órgãos do sentido. Explica. Né? Eu vou explicar. Órgãos do sentido. Bom, eu vou perguntar para vocês, que eu sempre esqueço de algum. Mas é o quê? A visão, a audição, o tato, o olfato paladar e o paladar. Ok? Isso. Então, esses são os órgãos que a gente tem de sentido. Imagina que eles estão funcionando menos do que deveria. Ou seja, eu não sinto cheiro igual eu deveria, eu não vejo as coisas como eu deveria, mas o mais comum é o excesso. É fotofobia, então claridade incomoda, luzes coloridas incomoda, sons é uma coisa que incomoda bastante. Parece que aquilo ali entra e dá uma ativação cerebral tão grande que pode gerar até uma desorganização, pode gerar uma crise de ansiedade, uma agitação. Então, o terapeuta ocupacional ele usa uma técnica de integração sensorial que ajudaria bastante essas pessoas que poderiam ter essas dificuldades sensoriais também. Fora o tripé da energia vital, né? Sono, alimentação e atividade física. Aproveitando aí, você falou do nutricionista, a gente estava até com um colega de vocês, médico, semana passada, e ele falou sobre um estudo, não sei se você chegou a ler, o Rômulo pode complementar, que eu não vou saber explicar muito. Era um estudo falando sobre a retirada do leite e do glúten. É isso? A influência que o leite e o glúten têm dentro da dieta do autista, né? A retirada desses alimentos. Digamos assim, que as crianças elas evoluíam de uma melhor forma. Não sei se é do teu conhecimento, né? Não é uma coisa assim de... a gente chegou a ver que era um estudo de 2021 do Oxford, é isso, né? Que falava sobre isso, né? De um estudo da retirada do glúten, é isso? Isso, a retirada do glúten do leite. Assim, eu sou médico acupunturista, então pela medicina tradicional chinesa, o glúten ele é inflamatório, o trigo, né? O leite ele é inflamatório também. Então a gente não recomenda, mas assim, do ponto de vista da medicina ocidental, eu não sei como é que está
essa situação dentro da situação do autismo. Até porque tem muito... Recentemente eu fui procurar trabalhos científicos falando sobre leite e a gente não tem muita coisa falando contra, né? Sim. Aí eu fico na dúvida, será que é a indústria que está, digamos... proporcionando, digamos assim, estudos que sejam favoráveis ao leite ou não, né? Isso daí eu acho que é uma coisa que tem muito que é... Acho que tem muita coisa aí que a gente vê que é nível de evidência baixa, né? Que é só por análise de especialistas. Então, você poderia falar se você... Tem conhecimento sobre isso. Aliás, não só de leite, fatores ambientais como um todo, né? E assim, talvez a gente pode entrar um pouco naquela máxima que tem, né? De que o intestino é o segundo cérebro, né? E é literalmente o segundo cérebro. Porque o segundo local onde tem mais neurônios no corpo, e o Rômulo sabe disso, vai ser o sistema gastrointestinal, né? Então, qualquer toxina, qualquer bactéria, qualquer alimento que cause um desequilíbrio nesse ambiente poderia ter um impacto emocional. E o contrário é verdade. Tanto que a gente tem tantas doenças psicossomáticas que se manifestam no intestino, né? Sim. Não tem a síndrome do intestino irritável, a gente tem constipação ou diarreia que pode vir por causa de uma ansiedade, a gente tem gastrite nervosa, a gente tem manifestações extraintestinais, por exemplo, da doença de Crohn, né? Então, de certa maneira, eu acho que há uma plausibilidade científica e biológica nessa teoria, sabe? De como que alguns alimentos poderiam influenciar as emoções, os comportamentos e, de repente, até o autismo. Mas realmente, assim, é uma área... apesar de eu não ter conhecimento suficiente para poder trabalhar essa ideia, eu já adianto aqui, dou um spoiler para vocês, viu? Eu tenho me reunido com uma pesquisadora lá da AFIA de Ipatinga, da faculdade onde eu dou aula, e a gente tem tentado construir um projeto, uma linha de pesquisa, exatamente fazendo esses dois vínculos. O vínculo da nutrição, do intestino, da flora bacteriana, dos probióticos com o autismo. Não como estudo pré-clínico para a gente avaliar a causa, mas talvez para a gente avaliar até minimização de sintomas. Será que o uso de alguns probióticos poderiam contribuir para uma melhor qualidade de sono, diminuição de estereotipias? Então, a gente tem discutido esses temas e é muito recente isso, então realmente é um spoiler, tá? Não publiquem isso, por favor. Tá? Mas depois eu quero ler esse trabalho aí. Vou te passar. Se puder me passar. Te coloca até em contato com ele, na verdade, com o doutor Dimas. Fiquei curioso na parte, assim, quando o Rômulo perguntou sobre a parte do tratamento. Geralmente, o tratamento ele dura quanto tempo? E ele é contínuo? Olha, o diagnóstico é para a vida toda. É para a vida toda. O tratamento é para a vida toda. Mas quando a gente está falando de tratamento, a gente não está falando de um tratamento só. E a gente não está falando de remédio. Né? Então, a pessoa ela precisa de continuar treinando para o resto da vida. Ela precisa de continuar olhando para os comportamentos, para as emoções, para as interações, para os prejuízos, para o sofrimento, saber pedindo ajuda quando for necessário, mas não quer dizer que ela vai tomar remédio ou que vai estar naquele mesmo psicólogo a vida toda. Eu acho que aí a gente tem que pensar em repertório. Sabe, se aquele momento ela está, por exemplo, ela acabou de entrar num trabalho e esse trabalho tem muitas pessoas no mesmo ambiente e às vezes tem muito ruído, muito barulho, às vezes é interessante ela procurar um terapeuta para ajudar a gerenciar um pouquinho essa hiperestimulação que ela está tendo. Então, o tratamento é para a vida toda. Mas isso eu vou falar também para outras condições também, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Fala, doutor. Vamos falar agora sobre tratamento farmacológico. O que a gente tem de, digamos Ganhou mais assim, um ponto, hein, Rômulo? Porque a gente tem que falar o que é feito, digamos, a gente tem coisas que são recomendadas pela sociedade de psiquiatria e tem coisas que estão ali correndo por fora, mas tá tendo, digamos assim, ótimos resultados para muitos, né? E aí a gente vai primeiro falar sobre o que tem realmente na prática, o que é recomendado, e a gente depois vai falar o que é feito de off-label. Essa objetividade diante a complexidade.
com essa neurodiversidade, com essas características que são únicas, com esse espectro, não tem como a gente achar que vai ter receita de bolo. Mas a medicina ainda acha que vai encontrar receita de bolo, né? Então, e as sociedades muitas vezes vão escrever as diretrizes, quais são as receitas de bolo. Então, quais são as medicações aprovadas para o autismo hoje em dia? Só 2, que é a risperidona e o aripiprazol. Eles, basicamente, eles são da classe dos antipsicóticos, mas que pela farmacologia, né, que mexe com dopamina, diminuindo a dopamina, ele ajudaria muito a controle, por exemplo, de estereotipias, de agressividade e irritabilidade. Só que é só isso que a gente tem. E de efeitos colaterais? Aí a gente vai ter bastante, né? Por exemplo, a risperidona, apesar de ser um remédio potente, eficaz e muito utilizado, pode, por exemplo, dar ganho de peso, e dá muito ganho de peso. Pode dar alterações metabólicas, até relacionado à ginecomastia, aumento das mamas, produção de leite. Pode gerar muitas... Só tem esses 2 medicamentos? Só esses 2. E tem outros efeitos, por exemplo, a longo prazo. O meu mestrado eu fiz estudando exatamente esses efeitos colaterais a longo prazo desse tipo de medicação. Tem um distúrbio de movimento, por exemplo, chamado de discinesia tardia. É uma grande preocupação que a gente tem e que a risperidona está muito associada a isso. Então, assim, eu não estou falando mal da risperidona. Eu estou falando real. O real. Ela é eficaz, realmente ajuda muito. Muitas crianças e adultos se beneficiam muito com a risperidona, tem no SUS, inclusive. E o aripiprazol, ele seria uma versão recente da risperidona, que não engorda e não dá sono. Só que não está disponível em muitas cidades, não está disponível no SUS, é um remédio caro. Ele não cede, então ele também não acalma. Às vezes ele pode até agitar. Tem um efeito chamado de acatisia, que é uma certa inquietação que poderia até piorar a agitação numa pessoa mais ansiosa. Então a gente tem um arsenal, né, Rômulo, assim, o repertório muito baixo de medicações que estão ao pé da letra indicadas para o espectro autista. Só que a gente sabe que individualizando o tratamento, a gente vai encontrar vários sintomas associados ao diagnóstico que eles poderiam ser tratados conforme a gente já trata já as outras pessoas e que seria essas comorbidades. Então, se eu tenho um autismo e tenho uma ansiedade muito grande, então vamos encontrar um tratamento para essa ansiedade. Se eu tenho autismo e estou deprimido, vamos tratar essa depressão, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem. Talvez on-label, né? Pela bula, a gente teria isso, assim, tá deprimido? Vamos usar o protocolo de depressão. Mas se é só autismo, não adianta a gente achar que vai ter uma diretriz que vai recomendar alguma coisa. E agora a gente vai falar de off-label, né? Um tema aí que surge, digamos, também que está em alta, que é justamente a prescrição de cannabis medicinal para o tratamento de autismo. Então, Exato. Na sua prática, o que você tem observado? Você é prescritor de cannabis medicinal, né? Sim. Então, o que você tem observado com a sua prática clínica? O que você pode falar também um pouco sobre as evidências científicas, né, dos estudos? Sim. Só para dar uma comentada, né? E, basicamente, queria que você falasse um pouquinho da sua prática clínica com isso. Você também tem muita experiência com cannabis medicinal. Sim, mas eu estou trabalhando mais com dor, né? Eu né? trabalho mais com dor e algumas coisas, tipo síndrome do intestino irritável, algumas outras legal. coisas. Porque eu já pego através da acupuntura, né? Então, Sim. são meus pacientes da acupuntura que eu também, justamente, emprego a medicina endocannabinoide em conjunto. E você vê uma gama de situações que às vezes poderia se beneficiar ali, né? Muitas. E é o que a gente vê, né? Não, a cannabis eu estou usando já faz o quê? Faz um mês, 2 meses. Porra, mudou minha vida. A minha insônia, ansiedade, TDAH, que era um pouco evidente, é fantástico e praticamente sem efeitos colaterais. Porém, eu e o Romulo, nós começamos a tomar juntos a mesma dosagem. Sim. Uma gota, para mim, me deixou muito sonolento. Muito sonolento. Ah, sim. Uma gota. Eu falei, uma gota foi
Eu sou um pouco, digamos, não que o meu metabolismo seja rápido, mas o meu metabolismo é um pouco mais acelerado do que o dele. Sim. Oh, teve um dia que Você já vê essa tendência ali, teve um dia né? que eu mandei mensagem pro doutor, tá acontecendo isso comigo, não foi? Foi, eu verdade. mandei mensagem, que eu tava ansioso, eu tava com Essa hiperativação ali, né? Exato, né, mano? Tava pedindo ajuda. Mas Foi quando você eu sabe falei que a pro prata Rômulo. da casa nunca brilha, né? Então eu já tinha falado pra ele. Exato. Eu já tinha falado pra ele que ele tava com ansiedade e tal. Aí, depois que a gente conversou, eu falei assim, não, vamos tratar essa ansiedade com Foi cannabis fantástico, medicinal. né? Então a cannabis realmente, né? A gente tem visto outros clientes também comentando, mas agora voltando ao assunto. Mas uma coisa me chamou a atenção aqui. A prata da casa nunca brilha? Não brilha tanto quanto... É igual a grama do vizinho. Interessante, A grama do né? vizinho também não é. A prata, tu vai na casa dos outros, a prataria dos outros é muito mais bonita do que Na a verdade, tua. tem um outro termo que fala santo de casa não faz milagre. Santo de casa não É faz basicamente milagre. isso. Aham. Né? Às vezes a gente brinca assim, pra quem não sabe, eu e o Rômulo, nós somos sócios, também casados, né? Às vezes eu pergunto as coisas pra ele assim, eu falo assim, ele fala, é isso. Eu falo, é isso mesmo? Aí ele fica, não, vai lá e pergunta para outro médico. Entendi. Eu quis dar um destaque nessa força de expressão, né? Ditado popular, né? Porque, só um parênteses mesmo, porque dentro do espectro autista essa pode ser uma dificuldade. Qual? Né? Exato. De compreender esses pensamentos abstratos, entender essa linguagem abstrata. Porque quando a gente vai falar sobre um ditado popular, às vezes a pessoa pode ir para um lado que é mais do concretismo. Então ela pode imaginar assim, mas como assim que a prata da minha casa não brilha? Jura? Tem isso Sim, mesmo? isso Ao pé da muito letra, né? comum. Ela pega... muito Ao pé da comum. letra. Ela pega ao pé da letra. Então eu acho que isso aqui fica até um aviso aí isso eu não para a gente sabia. tentar explicar o que é isso, né? É. Mas eu consegui entender, né? De que às vezes a gente tenta ajudar quem mora com nós, mas que essa pessoa não está tão aberta a seguir aquelas orientações se a gente estiver na mesma família, Exato. no mesmo ambiente, né? Santo de casa não faz milagre. Exatamente. Certo. Bom, o que a gente estava falando mesmo? Do uso da da cannabis medicinal para o transtorno do espectro autista. Tá certo. Bom, então eu fiz essa pergunta também um pouco retórica, assim, né? Aonde você tem experiência, aonde que você vê resultados, aí o Jean acabou dando exemplos também. A gente acabou de falar aqui sobre as comorbidades. Então, no autismo também a gente vai ter TDAH, vai ter ansiedade, vai ter insônia, vai ter dor crônica, inclusive que é mais prevalente do que a população em geral. A gente vai ter síndrome do intestino irritável. Será que há correlação do segundo cérebro, que a gente acabou de falar? Então, a cannabis medicinal, o óleo da cannabis, ela também é muito estudada e muito utilizada dentro do espectro autista. Mas, novamente, assim, não existe receita de bolo. Ou seja, não tem como a gente falar que um remédio vai dar certo ou errado do mesmo jeito para todo mundo. Um vai ter um metabolismo mais rápido da medicação, o outro às vezes pode ter um efeito mais potencializado. E a mesma coisa, né? Então, assim, no autismo tem sido muito estudado, né? E aí, já explicando um pouquinho, assim, quando a gente fala em cannabis medicinal, a gente até gagueja um pouquinho, né? Porque essa palavra, ela é muito carregada, né? Socialmente, existe um estigma, um paradigma muito grande por trás disso, né? Então, a gente está falando de uma planta que é chamada de cannabis, e dessa planta, ela é extraído um óleo, e esse óleo, ele é utilizado para algumas condições em saúde. Esse óleo, é o que eu falo, né? Você pegar a planta que as pessoas fumam e fazer o óleo, não vai ter o mesmo efeito daquele medicamento que a pessoa está utilizando. E se você pegar um óleo e fumar, não vai ter o mesmo barato do que a pessoa usaria. Então, a gente está falando de plantas que podem ter o mesmo gênero, a mesma espécie, mas são genéticas diferentes e vão ter compostos diferentes, de canabidiol, de THC e de outros componentes ali, o CBG, CBN e todas as outras rádios aí que vocês conheceram. Mas é algo que você aplica também? Aplico muito, inclusive eu faço pesquisa nisso. Eu tenho atualmente 2 trabalhos que estão em andamento, exatamente do autismo e o uso do óleo de cannabis rico em canabidiol. E assim, eu percebo uma melhora muito interessante, assim, melhora da ansiedade, do sono e da cognição.
Tem um trabalho que eu li uma vez que eu fiquei encantado, assim, porque ele observou que parece que o canabidiol ele também ajuda naqueles sintomas nucleares do autismo. Por exemplo, na reciprocidade e na comunicação. E eu fico pensando assim, às vezes ainda a gente não consegue falar aonde que é que ele atua para poder causar esse efeito. Mas os estudos mais robustos que a gente tem com um grupo grande de pacientes com diagnóstico, eles perceberam uma melhora da interação social e a melhora da comunicação. Fora estereotipias, que também tem algumas evidências. Só que assim, é muito complexo estudar uma planta que tem várias diversidades, que é carregado de preconceito, colocar isso num todo um método científico aprovado pelo comitê de ética e pesquisa, e ainda ter um grupo uniforme para você testar aquela intervenção. Então, assim, as pesquisas do canabidiol para o autismo e o canabidiol, o cannabis como um todo, ela ainda está engateando, né? Está sendo ainda desenvolvido cada vez mais, mas a gente já teve um boom tão grande, né? Sim, e a gente tem muita dificuldade técnica para executar essas pesquisas, né? Porque você precisa de uma planta que seja igual, ou seja, você tem que ter toda... Não é você vai pegar plantas diferentes, porque plantas diferentes têm quantidades de fitocannabinoides diferentes, então tem que ser justamente plantas clonadas, Sim. né? Porque elas vão ser todas iguais, e aí você pega todo aquele extrato e vai utilizar. E essa é uma pessoas iguais também, né? Também é. E assim, isso é uma das dificuldades que a gente tem. E aqui no Brasil não é todo lugar que tem que consegue plantar e fazer esse tipo de uma estrutura para pesquisa. Tem uma legislação ainda que é muito, muito, muito proibitiva. Sim, né? Você tem sim. muita dificuldade para conseguir fazer. Recentemente eu estava, há 2 semanas, eu acho, eu fui no Congresso Brasileiro de Medicina Endocannabinoide, né? E eles estavam falando assim, que sempre a cannabis medicinal era a última opção. Se nada der certo, a gente vai usar a cannabis medicinal. E foi interrogado, e por que não ser a primeira também, né? Porque assim, haja vista que ela melhora tanto essas outras áreas de comorbidades, por que não poderia ser já associado desde o início? É uma questão, acho que a gente pode... E a gente vê isso também em outras medicações, né? Sim. Por exemplo, você vai testar um antidepressivo, por exemplo, fazer uma pesquisa com antidepressivo, você vai pegar aqueles casos que não responderam aos outros antidepressivos. Então, qual que é a chance? Que é aquilo que eu falei. O que é difícil é dificílimo. O que é raro é raríssimo. Então, se deu errado com os outros, a chance de dar errado com essa outra opção, ela é muito grande. Realmente, assim. É como se a gente tivesse um viés de resultado que pode até trazer uma visão mais negativa, né? Então, assim, se a gente submeter um trabalho de pesquisa, né, um comitê de ética, você escrever um projeto bem ali, você pegar os professores, pesquisadores bem conceituados, aqui no Brasil, escrever isso e mandar para o comitê de ética, toda pesquisa tem que ter a aprovação do comitê de ética, por exemplo, o uso da cannabis medicinal em crianças com autismo. Eles não vão ler nem seu projeto. Pelo título, eles já vão recusar. Por causa dessa questão que o Romo estava falando. A legislação ainda é muito proibitiva. E também nesse campo acadêmico. A gente não está falando da droga comprada numa área de violência que alimenta o tráfico. A gente está falando de uma substância que seria utilizado em meios técnicos mesmo, terapêuticos, né? É muito complexo. Eu acho até interessante eu fazer um paralelo com o ópio, né? A gente fala de uma substância, de uma planta que tem toda uma carga, digamos assim, de informações negativas, que é a cannabis, e a gente tinha uma outra que era a papoula aqui, onde é produzido o ópio e o homem, nós aproveitamos para fazer o quê? A morfina e todos os opioides que são derivados dela, né? Então, eu como também sou anestesista, utilizo muito derivados de morfina. E o ópio também tinha todo esse preconceito e isso foi quebrado ao longo do tempo, né? Então, eu acho que é todo um processo que a gente também está tendo a oportunidade de passar aí com a cannabis. Concordo muito, concordo. E então eu acho assim, mais pesquisas precisam, mas também maior flexibilidade profissional, sabe? Não é falar, achar que é
a panaceia toda, né? Sim. Seria a solução de todos os problemas, esse ativismo todo, mas também não é entrar no negacionismo terapêutico e falar que não tem resultado, que não vai ajudar para ninguém. A gente sabe que hoje está muito mais compreensível isso, a gente tem compostos até que seriam isentos de THC, que a gente teria mais segurança de utilizar em crianças e adolescentes. Enfim, eu acho que é algo que a gente tem que trazer cada vez mais, né? Se a gente não trazer informação de qualidade... Isso aqui acaba sendo importante, né? E sempre cada vez mais discutir sobre o tema e levar a verdade sobre os fatos. E só lembrar uma coisa, né? A gente está falando de produtos que são produzidos por uma indústria farmacêutica também. A gente não está falando de extração e não é feito em casa. Exato. Né? Uhum. São produtos que são feitos pela indústria farmacêutica e a maioria tem um certificado de análise fitoquímica que a gente sabe o que tem dentro daquele óleo. Quais são as substâncias que estão ali contidas. Né? Não é você pega ali a planta e faz de qualquer jeito. Não é assim que as coisas funcionam. O caseiro, o artesanal não combina com medicina. Isso é fato. Né? Se a gente quer utilizar, que tenha uma qualidade farmacêutica que traz segurança e precisão para aquilo que a gente está utilizando. Né? Eu te perguntar, a gente falou sobre muita coisa aqui e uma pergunta é sobre preconceito. Já aconteceu em alguma situação assim de você dar o diagnóstico, seja tanto para o pai do seu filho, quanto para o próprio adulto, assim, da pessoa dar aquela recusada? Tem demais. Mas isso é para tudo também. Você fala depressão, já tem tanto preconceito, já, né? E para um autismo não vai ser diferente. Né? Só que assim, a gente, quando a gente vai se formar médico, a gente não tem que se formar como pessoas que vão fazer diagnóstico e indicar remédio. A gente também tem que se formar como pessoas, sabe? Como humanos. E a gente tem que entender que a gente está trabalhando como humanos também. A gente fala até de uma maneira quase paradoxal, né? Sobre a humanização da medicina. Mas a medicina já é humanizada por si só. Então, assim, no meu atendimento, eu não tenho aquela relação paternalista que eu dito toda a regra. Eu dou o diagnóstico, eu dou a receita e você que se vira para poder resolver. Então, eu trabalho com uma coisa que eu chamo de alinhamento de expectativas. A pessoa ela precisa de falar para mim o que ela está buscando. Então, assim, você está aqui com qual objetivo? Tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar? Se a pessoa chega e fala assim, olha, eu estou aqui porque eu quero saber se eu tenho autismo. Bom, eu entendi a expectativa dela. E aí eu vou tentar atender a expectativa dela. Ali. Se a pessoa chega no meu consultório e fala assim, eu estou aqui, mas eu não quero tomar remédio. Adianta eu passar remédio? Não. Mas às vezes é uma pessoa que precisa de remédio. Então aí eu vou alinhar a expectativa. Eu vou acolher a pessoa, vou entender o que ela está buscando e vou tentar ver como que eu consigo trabalhar isso nela. Então, isso acontece. A questão do preconceito, a resistência em receber um diagnóstico. Mas eu tenho esse olhar mais humanizado para tentar entender qual que é o ponto desse atendimento, dessa jornada que a pessoa está, para poder ser mais assertivo. Então, não vou dar um diagnóstico para quem não me pediu um diagnóstico. Às vezes eu vou registrar o diagnóstico. Entendi, e vou falar no momento certo. No momento certo. Você acha que você vai no consultório levando o seu filho, por exemplo, porque ele teve um diagnóstico de autismo e o médico fala assim, pai, eu andei reparando você, eu acho que você também tem o diagnóstico. O que você acha que o pai vai fazer? Acho, tá doido? Nunca mais vai voltar ali. Exatamente. Porque nem perguntou o que ele tinha, tá lá para falar do filho, por que tá falando dele? Poderia falar de mim, exato, né? E ainda falando sobre essa questão de preconceito, né? Eu mesmo já ouvi muito isso antes de vir para essa área da medicina, trabalhar com médicos que psiquiatra aí, ó. era o médico dos doidos, né? Já ouviu muito isso? Sim, é verdade. É verdade. Os doidos, eles precisam fazer tratamento com quem? Psiquiatra. Mas quem está no psiquiatra é só doido? Não. Obviamente. Exatamente. Entendeu? E claro que eu estou brincando aqui com essa palavra doido, mas assim, a gente sabe que as pessoas que realmente têm um problema mental grave, sabe? Às vezes um quadro psicótico, né? Um prejuízo significativo, eles têm que ir no psiquiatra. Mas nem todo mundo que está no psiquiatra vai ter essa característica ou essa gravidade toda.
Então, assim, eu venho de Brasília, lá, o meu público, as pessoas que eu acompanho, essencialmente são pessoas que trabalham. São pessoas ali na faixa entre 30, 40, 50 anos, normalmente servidores públicos, pessoas que têm família, que são independentes, mas que às vezes está tendo uma insônia, que está tendo ansiedade, falta de vontade para fazer as coisas, às vezes é como resultado da pandemia, dor crônica, enfim. E não por isso ela sofre menos, né? Pelo contrário, há um sofrimento que muitas vezes é até silenciado um pouquinho e há essa resistência do preconceito acaba atrasando a pessoa a buscar ajuda. Evoluir, buscar ajuda. E aí, quanto mais demora para buscar ajuda, mais piora e, ao mesmo tempo, mais prejuízos vai sendo acumulado ao longo da vida. E é real, né? Até falando um pouco sobre isso, eu sempre uso um exemplo, até usei da outra vez falando que eu tenho um colega hoje. Na infância, os pais, eu tenho esse colega meu, os pais, eles não aceitavam que o filho tinha um déficit. Sim. E aí essa criança, ela cresceu tentando ao máximo se adequar ali com os outros. E ela fez o possível. Hoje é um adulto que não se relaciona, está no seu trabalho já faz, sei lá, uns 15 anos, é só aquilo que ele sabe fazer, né? Então, assim, se você pudesse hoje dar um recado para os pais que sentem que seus filhos têm ali alguma dificuldade, o que você falaria para eles? Bom, dar uns recados aqui, tem muitos, viu? Um deles, assim, a gente tem que aprender a pedir ajuda, a reconhecer as nossas dificuldades. E a gente tem que buscar alguém que consiga oferecer esse suporte. Se a gente está diante de alguém que não acolha adequadamente, não escute, não olhe de uma maneira individualizada, aquela relação não vai ser uma relação de confiança. Então, se você tem alguma dificuldade, vai num médico, o médico nem te escuta, já passa um remédio e dá um diagnóstico, bom, não vai dar vontade de voltar mesmo. Então, esse tratamento não vai dar certo, o diagnóstico não vai entrar. Mas eu acho que, assim, isso não pode invalidar a busca por ajuda. Então, sim, se uma pessoa estiver sentindo alguma dificuldade emocional, se de repente perceber em algum familiar, principalmente se for um dependente nosso, que está passando por uma dificuldade muito grande, procurar um profissional de qualidade, sabe? Expor isso que está acontecendo, não ficar muito atrás no autodiagnóstico, porque esse autodiagnóstico vai atrasar e muitas vezes vai até aumentar a tensão, preocupação, insônia. Então, assim, procurar um profissional de qualidade, sabe? Um profissional que escute, que seja humano, porque é a partir dali que vai poder trilhar toda essa caminhada aí. E, assim, escute, sabe? Os podcasts, né? Assim, até que vocês estão fazendo aqui. De repente, até seguir lá nas redes sociais, né? Que eu sempre estou gravando os vídeos ali, tentando tirar um pouco dos mitos, né? Tentar tirar esse peso, né, da psiquiatria que tem, porque isso são pressões sociais que não vai ajudar a gente, não. Então, buscar ajuda, se abrir. Autoconhecimento, ele é sinônimo de autocuidado. A gente escuta, olha, coma bem, faça atividade física, durma bem, mas é difícil a gente escutar falando assim, vá entender como que é a sua personalidade, como é que você reage às coisas. Boa. Fala, doutor. Não, eu estava lembrando da questão dos níveis de suporte, né? Quando eu falar dos cuidados, e é justamente para minimizar os prejuízos que a gente tem na vida adulta, a gente tem que estimular essas crianças que têm um diagnóstico desde cedo, né? Então, é muito importante a gente frisar que o tratamento ele deve ser feito o mais precocemente possível, né? E mesmo quando a gente fala, por exemplo, diagnóstico de 3 anos de idade, já é tardio. Sério? Sim, deveria ser até 3 anos de idade. Não é depois disso. Então, qualquer adulto com diagnóstico de autismo já é tardio. Não, se até os 3 anos o adulto, então, Exatamente. Muito, né? Muito tardio. E aí, novamente, assim, o acúmulo de prejuízos ao longo da vida. E é interessante, assim, hoje eu participo de um grupo de autistas adultos lá na minha cidade. É um trabalho social da própria associação mesmo, né? Que, inclusive, amanhã eles vão se reunir.
E fora toda essa experiência, estudo que eu tenho, então eu sou muito atento assim, a essa vivência em primeira pessoa. O que eu vejo é que o diagnóstico, quando ele chega, ele tem uma certa ambivalência. De um lado, parece que é uma sentença. Parece assim, nossa, eu tenho um diagnóstico, que ruim, sabe? Tem uma resistência, tem um luto, tem todo um processo que às vezes pode ser trabalhoso. Mas do outro, parece que tem um alívio. Sabe? Eu já escutei tantos relatos, por exemplo, parece que agora a pessoa ela tem mais sentimento de pertencimento. Parece que antes eu estava meio deslocado do mundo, das pessoas, mas a partir do momento que às vezes eu recebi um diagnóstico, consegui me entender, encontrei às vezes um grupo para poder me reunir, olha, agora eu faço parte, sabe? Isso me traz um certo conforto. E quando a gente sabe das nossas dificuldades, a questão do autoconhecimento, a gente também vai trabalhando em relação ali, sabe? Eu tive uma aula semana passada, que é um treinamento de professores mesmo. Eu achei muito interessante, porque a aula era assim, inclusão de autistas na faculdade. E essa professora, ela no início da aula, o primeiro slide, foi o roteiro da aula dela. Ela falou assim, olha, eu vou falar sobre isso, isso, isso e aquilo. Aí depois eu parei para pensar, falei assim, gente, essa é uma técnica para ser usada com os meus alunos com autismo. Isso é o que a gente chama de previsibilidade. Previsibilidade é quando você sabe mais ou menos o que vai acontecer. Uhum. Isso traz um certo conforto. Então, assim, eu sabendo que eu estou dentro do espectro e eu tenho uma certa tendência a preferir a previsibilidade, que eu vou me sentir mais confortável, de repente eu vou tentar manter uma agenda, ter um cronograma, às vezes até falar para um companheiro, sabe? Uma esposa, marido, do tipo assim, olha, quando a gente for mudar de planos, me avisa com antecedência. Me avisa e depois me avisa de novo, sabe? Primeiro você joga a ideia, deixa eu digerir e aí depois a gente vai tentar buscar soluções. Então, assim, autoconhecimento, entender essas questões é libertador, sabe? Qual que é a frase do autoconhecimento aí que você falou? Autoconhecimento é igual ao autocuidado. Acho que esse é um slogan. Tá? Autoconhecimento é igual ao autocuidado. Não sei se é eu como psiquiatra carregando a bandeira, né, do autoconhecimento, mas eu acho que um outro pé. Eu acho que a gente tem que realmente falar mais sobre o tema. E assim, o luto, né? Eu já ouvi até você falando num vídeo que o luto, ele é uma fase. Quando a pessoa talvez vai receber o diagnóstico do filho ou de si próprio, né? Sim. Mas ele precisa ser superado, assim como todo e qualquer luto, né? A gente precisa cuidar da nossa saúde, não tem como. E na verdade são várias fases, né? Tem estágios. E não são lineares. Às vezes a gente pode estar numa certa negação, no anestesiamento. Às vezes aquilo ali vai evoluindo para uma raiva, parece que a gente vai culpando alguém, a gente vai encontrando responsáveis por aquilo, até a gente chegar num período que é da adaptação. Normal. E adaptação não significa esquecer o que aconteceu. Né? Não é superar o luto, mas é viver o luto de uma maneira diferente. E toda mudança, ela gera essa repercussão. Seja o diagnóstico, seja a perda, que é o luto oficial, né? E a gente vê essa trajetória, né? Eu acho interessante falar dessa questão do pertencimento, né? Você, quando você não se encaixa... Nós somos animais, digamos, a gente não pode esquecer que nós somos animais também, né? E nós somos animais que vivem em sociedade, assim como a maioria dos outros primatas. Aliás, eu acho que todos os primatas vivem em sociedade. Certo. E essa questão de você não se encaixar num grupo é uma coisa muito difícil, né? E quando você se encaixa, tem essa sensação de pertencimento, dá um alívio, fala assim, nossa, digamos assim, eu faço parte de um grupo e a pessoa ela se sente abraçada, porque tem pessoas que sentem as mesmas dores que elas sentem. Exato. E é muito importante, às vezes, a gente estar num grupo e compartilhar as nossas experiências. Isso fortalece, né? Fortalece o grupo. E a gente também tem que falar também sobre inclusão,
né? Exato. Acho que inclusão é uma das coisas principais que a gente tem que fazer nessa situação de pessoas com autismo. E outra coisa que a gente tinha que frisar aqui foi muito que você falou, que o diagnóstico não pode ser dado pela gente mesmo, né? Então, existem profissionais que dão diagnóstico de autismo. Então, tem que procurar alguém para ter o diagnóstico. Exato. A gente até... eu fiz uma live, né, no meu Instagram, no meu perfil, que junto com a psicóloga Verlaine, o tema da live era apoio social e pertencimento. E a gente não está falando de autismo, a gente está falando de uma forma geral, assim, para o desenvolvimento da saúde emocional. E uma das coisas que eu me preocupei muito, que é a minha forma de funcionar, mas que também encaixa bem com essas pessoas dentro do espectro, eu costumo dar dicas práticas, né? Então eu falo assim, olha, para desenvolver pertencimento, não é só jogar essa palavra pertencimento, parece uma coisa tão vaga, né? Então eu falo assim, olha, busque, primeiro assim, tenta saber o que você gosta de fazer. E vai lá e faça aquilo que você gosta. Porque naquele lugar vai ter outras pessoas fazendo também coisas que você também gosta. E ali vocês começam a formar alguns vínculos. Então, por exemplo, eu gosto de rezar. Então vai para a igreja rezar. Chegando lá, tem outras pessoas rezando. E lá vocês podem falar sobre a reza. Sim. Né? Claro, assim, é uma questão de repertório. Não adianta você querer falar de política num ambiente que é religioso. Porque ali não vai bater. Só que aí você tendo outros grupos que você pertence, um você fala sobre política, o outro você fala sobre religião, outro grupo você fala sobre futebol, né? E esse repertório todo aí. Quais as... Desculpe, eu me perdi aqui. Falando sobre o pertencimento. Mas aí a gente estava falando sobre a inclusão. Inclusão também. Inclusão é um pouco disso, né? Da própria questão do pertencimento. Mas eu acho que, assim, não tem que ser muito intuitivo. Eu acho que, assim, as pessoas, os profissionais, as empresas, as escolas, as faculdades, elas têm que ter programas ativos e conscientes que promovam essa inclusão. Porque quando você, por exemplo, faz uma prova e aplica aquela mesma prova para todo mundo, você não está incluindo. Pelo contrário, você vai excluir aqueles que tirar menor ou a nota baixa. Você vai reprovar, você vai deixar eles para trás. Mas, às vezes, são pessoas que podem ter uma ativação ansiosa tão grande num ambiente com muitas pessoas, ou de ficar muito tempo sentado, sabe, olhando para uma prova. Eu já vi prova de 4 horas, de 4 horas e meia. Né? O Enem deve ser mais ou menos isso, né? Vestibular. Então, as adaptações do trabalho, sabe, para promover uma estabilidade emocional para a pessoa no ambiente de trabalho, da mesma forma que o ambiente acadêmico, é uma das melhores formas de inclusão. Nem sombra de dúvida. E se você não escutar quais são as dificuldades, individualizar aquilo, não tem como você oferecer nenhuma solução. Nenhuma solução para ela. Fato. Né? Falamos coisa aqui hoje ainda. E parece que não esgotou o assunto. Parece que não esgotou o assunto. Para quem estava com receio, né, de conversar no podcast, e amanhã, inclusive, estará lá, se tudo der certo, né, palestrando. Exato, já amanhã. Passou o nervosismo? Nunca passa. Isso é uma coisa que eu já aprendi já há muito tempo, né? Nervosismo, ansiedade, isso aí é normal, faz parte. Não pode paralisar, né? Ou gerar prejuízos significativos, né? Com certeza. Mas amanhã promete, né? Amanhã tem aí a continuidade da programação do Expotea, né? Lá nós vamos dar uma palestra sobre autismo em adulto. O subtítulo, inclusive, é A Jornada da Descoberta. Esse é um trabalho aí que eu tenho feito em parceria com o Geraldo Peçanha, né? Um professor, é uma pessoa muito engajada na causa autista, tanto infantil, mas também em adultos. Ele é escritor, psicopedagogo, psicanalista. E a gente tem debatido muito esse assunto. Nós fizemos uma live, né? Foi uma live muito bacana, muito produtiva. Também a gente não conseguiu esgotar o assunto. Essa aula é fruto desse engajamento nosso. E eu tenho certeza que vai repercutir ainda vários outros trabalhos, assim. Foi como você disse no início, né? O tema é novo, abre aspas, né? E agora, se discutindo mais sobre esse assunto, acaba levantando nomes, destaques, assim, né? Sim. Até mesmo em palestras, eventos e tudo mais. E espero que isso, inclusive,
se torne uma recorrência para você, viu? Claro, eu adoro dar aula, assim, nervoso ou não, né? mas realmente, eu acho que quem não fica nervoso, eu acho que tem que trabalhar isso, né? Exato. Porque né, a atenção... Também, Nervoso é natural. É natural. Eu, por mais que atenção. eu seja habituado com a comunicação aqui, sempre dá aquele friozinho na barriga, o nervosismo. Exato. Mas, sim, e eu adoro dar aula, adoro dar palestra, adoro ensinar. Isso aí é outra coisa que é essa mistura de vocação também com o trabalho. Com o trabalho. Porque não deixa de ser, Juntar né? útil ao agradável, né? Exato. Quando a gente faz o que gosta, aquilo deixa de ser um trabalho, né? Sim, com É o que certeza. acontece comigo também, o Rômulo também ama o que faz. Tô errado ou tô certo? Eu adoro o que eu faço. Não é? Tanto que eu não larguei a medicina. Continuo sendo médico, continuo fazendo as mesmas atividades, eu só... É que, na verdade, o Rômulo, no início, ele queria fazer... Era jornalismo? Eu pensei uma época fazer jornalismo, mas foi logo muito no início lá, e depois eu desisti porque eu nasci no Amapá, né? Imagina. As minhas referências de jornalismo eram todas do Sul. Sim. Nunca ia conseguir chegar para cá. Uhum. Aí eu falei assim, não, tem que fazer outra coisa. Eu tinha uma afinidade muito grande pela área de biológicas e acabei fazendo medicina. Não fiz veterinária porque eu tenho muita dó dos bichos, mas eu não consigo ver sofrimento animal. Não que eu consigo ver o sofrimento humano. Eu ia te perguntar A questão é que o sofrimento humano é mais fácil de você gerenciar porque as pessoas falam. Sim. Os animais não. Não, realmente. Sim. Mas é isso. Gostaria de te agradecer, né? Falamos muita coisa bacana. Espero que você volte aqui outras vezes para falar sobre outros temas, inclusive relacionados à psiquiatria. Veio lá de Patinga para cá, aproveitamos aí a sua agenda. Nem jantou ainda praticamente, né? Mas é um prazer ter você aqui conosco, né? Tê-lo como nosso cliente. E fique à vontade para voltar outras vezes. Eu que agradeço, né, Jean, Rômulo aí, pelo esse trabalho de parceria, por a gente estar podendo aí cumprir essa missão mesmo de compartilhar informações de qualidade, confiante mesmo, profissional. Mas também agradeço essa oportunidade de estar aqui, né? Eu gosto muito desse ambiente, vocês são pessoas muito bacanas aí, atenciosas. E também agradecer, né, a todo mundo que acompanhou toda essa nossa conversa. Quem tiver dúvida, inclusive, já posso fazer um merchan aí. Sim, as sim, pessoas... já aproveita. Fala lá direto, ó. Então, assim, entra lá no meu perfil, tá? Tem um perfil meu no Instagram, que é o psique.tiago, ou digita meu nome lá, Thiago Xavier Correia. Manda um direct, mande uma mensagem, mande dúvidas, mande experiências, veja os vídeos, dê um joinha. Exatamente. Né? Porque eu tenho me engajado cada vez mais aí nessa temática do autismo em adulto, me considero um especialista nessa área, bem como também da própria cannabis medicinal, né? Que tem sido bastante útil na nossa arsenal terapêutico. Então, obrigado. Espero aí que a gente tenha mais oportunidades, viu? É isso aí. Muito obrigado, doutor. Eu também quero agradecer a sua presença. Foi um bate-papo assim prazeroso. E também queria que você, se quiser, fique à vontade de falar alguma coisa para o público aí que tem autismo e está com aquelas comorbidades ainda e que precisam ser tratadas. Se quiser passar uma mensagem aí geral, fique à vontade. Tá, eu posso repetir uma frase que eu já falei? Pode. Então, autoconhecimento é igual ao autocuidado. Então, busque ajude, busque se conhecer, procure um profissional de qualidade, alguém que te escute, que eu acho que esse que é o caminho, a jornada mesmo de descoberta, de autoconhecimento e também de qualidade de vida, né? Com toda certeza. Bom, e para você que nos acompanhou aqui no Pod Medcast com o Dr. Thiago Xavier, psiquiatra, um dos grandes nomes hoje aqui no Brasil que vem discutindo sobre o autismo em adulto, muito obrigado. Já compartilha esse vídeo, tem um @ do Dr. Thiago aqui na legenda desse vídeo, já vai lá na outra plataforma, no Instagram, já segue o Dr. Thiago e acompanha ele em todas as redes sociais. Muito obrigado pela sua participação, Dr. Thiago. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Boa noite. Parabéns! Show de bola. Passou o nervosismo? Não. Sério que não? Não, É natural. Eu sou muito natural. brincalhão. Agora tem as fotos.